Boa tarde a todos, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um Fala Colunista. Meu nome é Felipe Camargo, sou diretor aqui no Irice, também escrevo na Interesse Nacional. Esse programa aqui que a gente recebe nossos colunistas para falarem mais sobre sobre os seus textos, sobre os textos que eles escrevem aqui no Interesse Nacional para a gente. Hoje eu tenho o prazer de receber de novo a Futine Marie, que é a nossa colunista aqui no Interesse Nacional, fala muito sobre as coisas atuais, né? A televisão, a cultura. E eu adoro os seus textos, porque exatamente pega a cultura que eu adoro. Quando cheguei a trabalhar no Ministério da Cultura e adoro essa coisa de televisão e imagem e som. E aí eu queria, o nosso o texto do livro, do artigo aqui, vale tudo, derrapa na reta final, mas ainda mostra uma certa cara de Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu texto, falasse mais, para a gente falar aqui sobre um pouco da política brasileira. Por favor, tudo bom, Futinho? Como é que você está? Tudo bem, Felipe? É um prazer estar aqui de novo. É, Esse texto, ele surgiu de uma ideia, de uma conversa que eu tive, né, com o nosso editor, o Daniel Buarque, pensando em como que a novela Vale Tudo, que foi um fenômeno de audiência, né? Ela foi lançada em 88, então era o momento do Brasil que estava se redemocratizando, é o ano da Constituição Cidadã, e ela colocava uma discussão entre o Brasil honesto, o Brasil trabalhador, esse brasileiro que nunca desanima, em contraposição com o famoso jeitinho brasileiro, com a corrupção, com as pessoas que tentam levar vantagem em tudo. Então, foi uma novela muito importante para o contexto da sua época, porque era uma novela pós-ditadura, né, que não tinha o problema da censura. E foi um sucesso absoluto na época, foi a maior audiência da TV Globo, né? E tinha assim esse antagonismo entre mãe e filha, uma representando a trabalhadora honesta que vendia sanduíche na praia e que conseguia ascender socialmente por meio do trabalho, e de outro lado ela tinha a filha, Maria de Fátima, que era alguém que pensava em enriquecer a qualquer custo, dar o golpe do baú, né? E achava que ninguém poderia subir na vida trabalhando. Então, eu fiquei pensando como que a gente vai pensar isso, né, em 2025, já que toda a questão do mundo do trabalho passou por diversas mudanças, né? A gente tem a desregulação das relações trabalhistas, a gente tem uma ênfase maior no empreendedorismo. Na primeira versão da novela, os personagens, principalmente do núcleo pobre, falavam muito de conseguir um emprego de carteira assinada, Assinada. né? De Hoje, não hoje é ter o meu próprio negócio. exatamente, né? Hoje a gente tem um discurso muito mais voltado para o empreendedorismo, para ser o próprio patrão. E acabou que quando eu estava elaborando esse texto, né, acabei saindo um pouco da questão do trabalho e dessa possibilidade de ascensão social, porque quando a gente estava escrevendo foi no momento em que começava o julgamento da trama golpista, prisão de Bolsonaro, toda a movimentação de Eduardo Bolsonaro no exterior pelas sanções contra o Brasil. E aí, vários memes na internet, conversa que nós temos com amigos, falando que é muito difícil para um roteirista de ficção concorrer com o que acontece na realidade brasileira, né? Tem algumas coisas que, se a gente dissesse assim, não, isso daqui, se fosse da ficção, a gente ia dizer, o roteirista já está forçando, está pesando É, tá muito a mão, forçando a barra isso aí. isso não acontece, né? E fica difícil para o roteirista do Brasil concorrer com isso. E aí acabei encontrando algumas semelhanças, algumas situações absurdas que acontecem na novela, algumas situações que acontecem na nossa política, e colocando isso de forma bem humorada, né? Porque a novela, como um produto cultural de massa, que é latino-americano, que é a cara do Brasil, que é o produto cultural de exportação do Brasil, como é que ela consegue sintetizar esse espírito do nosso tempo, né? E aí
embora a novela não entre muito na questão política, achei que seria pertinente traçar alguns paralelos com o Brasil recente, né? E é isso que eu trago nesse texto, É, desde o impeachment de Dilma Rousseff, para né? cá. Para cá, isso. E aí tem todo um processo aí que você coloca no texto e que eu queria um pouco que você conversasse sobre isso, assim, como que um pouco a cultura nacional está se desenvolvendo nesses últimos, vamos lá, aí, 10 anos, nessa política de ping-pong que a gente está tendo e super polarizado e Uhum, super, não sei, mutável, digamos assim, né? E com pessoas defendendo tudo, desde a extrema-direita até a extrema-esquerda, enfim, todos os espectros possíveis. O espectro aumentou muito, mas a gente fala disso um pouco mais na frente. Mas você resume o seu texto, resume, quer dizer, você divide o seu texto em algumas partes. E a sim. primeira parte delas é Lute como uma Mulher. E eu adorei o nome, porque é um pouco isso mesmo. Que você fala Uhum, inicialmente sobre o impeachment da Dilma e a uhum, passagem para o Bolsonaro. E como que a sim. política hoje se transformou em uma política com pouquíssimas mulheres. É, A mulher saiu da política, de alguma é. forma. Foi excluída, não sei, mas enfim. Nós continuamos tendo uma presença de mulheres no legislativo brasileiro muito pequena, né? Nós somos, acho que, o penúltimo país da América do Sul em termos de representação de mulheres no parlamento. Nos últimos anos cresceu um pouquinho, do governo Dilma para cá, eu acho que a gente saiu de 13% de mulheres no Congresso Nacional para 15%, depois 18%, mas ainda é uma representação muito baixa em comparação à média mundial, que é de 25%, que ainda Que é já não é baixa, alta. não é alta, considerando, né, que as mulheres são 50% da população e muitas vezes mais de 50% do eleitorado, como Aqui no acontece. Brasil é mais de 50% da população e é mais de 50% do eleitorado. Sim, né? Então é um grupo que não é um grupo homogêneo, mas que acaba sendo muito cortejado durante as campanhas eleitorais, né? Muitas vezes apontado como definidor, Uhum. mas que continua tendo uma presença muito pequena, né? Na última eleição, por exemplo, a gente manteve o mesmo número de senadoras, de mulheres no Senado. A gente cresceu um pouquinho na Câmara Federal, né? Esse crescimento ele está bem dividido entre partidos de esquerda e de direita, né? Esse número de mulheres que Houve um aumenta. aumento na direita também. Esse Houve, isso. houve uma convocação de mulheres de direita por parte dos partidos de Uhum. direita, é, e mulheres de esquerda já estavam presentes. A gente teve entrada também de pessoas trans, de algumas deputadas trans muito atuantes, né? Acho que Erika Hilton é É o a exemplo, né? mais expressão, um aumento discreto da pequena presença de mulheres negras também, mas ainda assim a presença de mulheres na política brasileira ainda é muito pequena. E aí, quando eu falo da situação do impeachment da Dilma, a gente sai de uma situação que essa representação era pequena, mas nós tínhamos tido, em 2014, quando a Dilma foi reeleita, a candidatura da Luciana Genro, né, que era uma candidatura autodeclarada feminista, tinha a reeleição de uma mulher para a presidência do Brasil, a gente tinha várias chapas compostas por homens e mulheres, a maioria das chapas com homens sendo cabeça de chapa, mas você tinha ali uma mulher como vice. A própria É, Marina, que foi candidata durante muito tempo.
Sim, Marina também candidata em 2010, voltou É a um ser candidata. exemplo, enfim, a Dilma foi eleita, mas a Marina estava na eleição em que a Dilma estava lá. Eram duas candidatas nos cinco principais candidatos do país. Sim, sempre, né, bem representada, sempre participando dos debates. E aí, quando a gente chega em 2008, 2018, 18. eleição pós-impeachment, Uhum. a gente já vê que as mulheres Tem saem uma dessa posição, redução. né, de cabeça de chapa. Eu coloco os números direitinho no texto, No mas a gente texto. tinha mulheres, né, como cabeça de chapa. Uma delas era a Marina, que na É, verdade acabou sendo por causa do da falecimento morte trágico do. Isso. do Eduardo Campos, e a professora Vera do PSTU, mas que acabava não tendo espaço na Muito mídia por pequenininho, né? Mas é, tinha. Era uma representação. causa dos debates, por conta dos critérios de proporcionalidade que são adotados pelas televisões, que não dá para E tudo colocar bem. todos os. Então, basicamente, a gente tinha uma mulher, né? E aí tinha algumas mulheres em posições de vice, mas mais da metade das chapas era compostas de homens, né, na posição de vice, presidente e vice-presidente, né? Inclusive a chapa vencedora, as duas chapas que foram para o segundo turno, né? Você tinha Bolsonaro e Braga Neto e Lula e Alckmin. Então esse papel acabou sendo reduzido, né? De pelo menos de destaque nas eleições majoritárias. A gente não teve um aumento expressivo nem de prefeitas, nem de governadoras. Teve esse pequeno aumento, né, bastante discreto. Acho que isso se deve a um, a um, a um recrudescimento mesmo do discurso antifeminista, de que as Discurso mulheres. também machista. Não É, só antifeminista, como também machista. A coisa sim, o Bolsonaro era uma figura muito agressiva nesse ponto, né? Digamos assim. algumas declarações, né, bastante problemáticas, confrontos com mulheres, uma ideia de. Teve a volta das wives, né, É. uma coisa tradicional. Então, a gente teve vários fenômenos que podem ajudar a gente a entender isso, é, e não sabemos como isso pode ficar para a próxima eleição, né? Já que o debate público ele segue dominado por figuras masculinas. Masculinos. Quando a gente vê alguma notícia de destaque, por exemplo, Marina, que é uma ministra, ela costuma aparecer no noticiário quando ela sofre algum desrespeito, né, alguma situação de violência política. É, e isso é uma tradição, né, na política brasileira, mulheres serem atacadas, né, verbalmente por conta da sua condição feminina. Uhum. É, e para o cenário, né, vindouro, para as próximas eleições, é muito difícil a gente pensar numa mudança significativa nesse sentido. Uhum. Como comentado antes, a gente tem um discreto crescimento na eleição de mulheres para o Congresso Nacional, né? Uhum. Esse crescimento se divide tanto entre mulheres de partidos de esquerda quanto mais à direita ou de partidos de centro, e acho que ele tende a continuar, né? Tem algumas Tende a mulheres de continuar não crescendo, né? partidos Meio estável. crescimento igual, um crescimento discreto, É. poucos pontos percentuais e equilibrado entre Uhum. os dois extremos do espectro político, né? Perfeito. Mas e aí, nesse sentido, eu queria te perguntar um pouco sobre o crescimento das mulheres na direita, Uhum, especificamente na extrema-direita, muito uhum, representado por dois nomes clássicos que seriam a Michelle Bolsonaro, que é a uhum, primeira, que foi a primeira-dama e que uhum, hoje em dia é citada até para ser presidente da República, e da Damares Alves, que foi uma ministra muito bem avaliada durante o governo Bolsonaro.
uma das uhum. poucas ministras realmente muito bem avaliadas durante o governo Bolsonaro, e que tem uma inclusão política relativamente forte, né? Sim, sim. Eu acho que Damares é o nome mais forte hoje da direita nacional, sem dúvidas. Ela é uma Mais senadora. do que a Michelle. Mas porque Michele, ela não exerce, né? Ela ainda não disputou uma eleição, ela tem sido preparada e apontada como uma provável sucessora, mas creio que ela perdeu esse espaço nos últimos meses, né? Uhum. Principalmente por conta da atuação do Eduardo Bolsonaro no exterior. Acho que Eduardo já verbalizou diversas vezes que na impossibilidade do pai ser candidato, ele Ele gostaria, quer ser. gostaria de ser candidato É. e talvez ela não tenha chance de se viabilizar como candidata principal, talvez como vice, né, numa chapa encabeçada por outro nome, talvez Tarcísio, Eu ainda acho que ela vai para Senado. Senado, eu acho que é Eu bem acho que possível, Senado é muito forte. acho que O eu Senado é muito tenho mais forte. chance do que numa disputa para a presidência, Não, né? eu tenho certeza que ela tem muito mais chance no Senado do que para a presidência, até porque são dois senadores por estado e ela tem pelo menos três estados que ela pode se lançar senadora, que ela tem uma boa margem para ganhar. Mas é uma inserção muito forte. Não sei se a É, Damares ainda tem 4 anos, né? Ela foi para senadora, se não me engano, não foi? Senado. Né? E aí Então, mas eu queria saber dessa, assim, como que encaixa? Porque isso é uma pergunta minha, tá? É pessoal. Como que encaixa na cabeça dessas pessoas a representação da mulher de direita, de extrema direita, né? No contexto político nacional? Porque, ao mesmo tempo que você tem um machismo fortíssimo, uhum, algumas das figuras, a gente acabou de falar, duas figuras fortes aqui, mas tem outras figuras que estão subindo na extrema direita nacional e que são uma representação. E que sim, homens votam nessas pessoas. Enfim. sim, sim. Eu acho que, em primeiro lugar, assim, tanto Michele quanto Damares são duas pessoas muito ligadas às igrejas neopentecostais, então elas têm uma base ali, são muito conhecidas e muito queridas, mas essa aparente contradição, né, de serem mulheres da extrema-direita, Uhum. então, antifeminismo, com o discurso de que as mulheres teriam um papel na sociedade definido, que esse papel seria um papel do cuidado, um papel Papel de doméstico. subserviência, enfim. Na verdade, esse discurso é o discurso, porque são pessoas que não estão exatamente em casa, né, cuidando do lar do marido e dos filhos. São pessoas que viajam bastante, que têm seus Estão na vida compromissos. pública. Então, Não há nada de errado com isso, mas é um pouco contraditório com esse discurso de um papel de domesticidade feminina, é né? por isso que eu Mas estava perguntando, assim, a entrada dessas pessoas não é um pouco, assim, the back of my head, né? Assim, meio controversa, digamos assim. ela pode parecer contraditória para quem está do outro lado do espectro político, talvez, mas a gente examinando fora do Brasil, a gente tem um crescimento de mulheres de extrema direita na política em outros lugares, né? A gente tem Na Giorgia Meloni Alemanha, na Itália, na França. na França, nos Estados Unidos, na década de 70, enquanto o movimento feminista estava super articulado pela emenda Roe versus Wade, a gente tem o lançamento da Phyllis Schlafly, que ela era esposa de, acho que ele era senador, o marido dela, e ela tinha ambições políticas, mas ela não conseguia viabilizar a própria candidatura. Então, ela criou um comitê que acaba unindo um discurso antifeminista da família tradicional e que foi bastante proveitoso naquele momento que estava nascendo o neoconservadorismo, né? Então, Uhum. era uma mulher assim que tinha uma formação acadêmica extremamente sólida, que tinha É. doutorado,
tinha livros publicados, que era uma especialista em relações internacionais, mas onde ela conseguiu um espaço na política foi quando ela abraçou esse discurso antifeminista. Então, muitas vezes, o discurso antifeminista é uma ferramenta eleitoral É para uma pessoas, ferramenta de espaço para a mulher. para mulheres desse campo, né? E aí, mas que para que elas possam Fantástico. realizar as próprias ambições políticas, né? É. Então, eu acho que é isso que acontece no campo da direita. Acho que é uma forma, talvez, um pouco tímida de confessar que desejam essa participação na esfera pública e que, né, e aí elas vêm em defesa da família, da religião. Aí faz, não, faz a pauta que ela quer, mas Exato, faz a pauta, exato. entendeu? Uhum, Enfim, e aí dessa pauta da lute como uma mulher, você uhum, parte para uma pauta de sem nenhuma fraquejada. Que você aham. fala um pouco do governo Temer, e que ele não tenta reeleição, ele não vai tentar reeleição, nem cogitou, na verdade, ou parece Ele, que nem cogitou. Hã? ele estava inelegível. O Temer? Não, o Temer. O Sim, Temer, o que eu lembro é que ele em nenhum momento se lançou como candidato. E não queria. Inclusive fez várias reformas super impopulares naquele não, momento. ele tinha sido declarado inelegível e aí ele não se lançou como candidato. É, mas aí a gente viu, né, na formação do Ministério do Temer, como a nomeação do ministério dele era praticamente composta apenas de homens, né? É, a gente olha para outras instituições como o STF, a gente tem muito recentemente a participação de mulheres na Suprema Corte, né? A gente teve, não foi, A gente teve foi duas, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. a Ellen Grace. E a Ellen Grace. Ellen Mas Grace a Ellen Grace saiu, né? Essa questão. a Ellen Isso. Grace e a Rosa Weber se aposentaram, né? E agora temos apenas Carmen Lúcia Isso. como houve uma campanha intensa, inclusive, para que Lula indicasse uma E não mulher, indicou. não indicou, né? Os E estrategistas tinha uma pessoa, era uma mulher negra, isso. eu não lembro Se não me engano, era da Universidade de Salvador, da Universidade Federal da Bahia, uma coisa assim. uma lista de 3 mulheres negras que tinham uma carreira bastante relevante, sólida, como juristas e como acadêmicas, Uhum. e ele acabou fazendo a opção pelo Flávio Dino, né, numa tentativa de se blindar com. É, Para mim, para mim foi uma indicação totalmente política, zero técnica na indicação do Flávio Dino. Enfim, é, podemos discutir aqui sim ou não, se é válido ou não é válido, não me importa, é só uma questão política. é um juiz de carreira, ele fez uma opção estratégica, acho que todas essas indicações são estratégicas. Eu nem estou criticando, eu só estou falando que é político. Enfim. Isso deixou muitas mulheres decepcionadas, né? É. Porque o eleitorado feminino é muito convocado pela esquerda, inclusive para dizer, olha, nós precisamos lutar contra pautas machistas, e aí da hora das nomeações, né, teve um ministério que tinha um pouco mais de mulheres no governo Lula, mas já não havia paridade, ele nem chegou a se comprometer com a paridade, né, de gênero quando foi fazer as nomeações, porque É. existem acordos e alianças partidárias que ele não podia fazer essa promessa, mas de É, qualquer forma foi um o- pouco maior que ministras, no, algumas no, para no dar uma. a grande indicação dele foi a Marina, A né? Maria Acho que a grande foi indicação feminina dele deve ter sido a Marina. No máximo, a Glaze agora, a recentemente. Simone Tebet também. Hã? A A Simone Simone Tebet. Tebet. A Simone Tebet. Foi a única, aliás, que foi a única candidata na última eleição, a única candidata mais Uhum. forte de mulher da última eleição. Tinha uma outra, né? Que eu É, mas que também, era das candidaturas menores. sim. Né? E Né? entre as a gente tinha a Simone Tebet, a gente tinha.
na saúde também, que acabou saindo, Acabou saindo, né, do exatamente. esporte. Então, algumas dessas mulheres acabaram saindo por causa das negociações do governo, né? E aí, para agradar algum partido, para conseguir compor a maioria, acaba trocando, e aí, em vez de entrar uma mulher, acaba entrando um homem, e isso tem deixado, né, muitas mulheres de esquerda decepcionadas. Então, é muito difícil a gente traçar um cenário futuro diante do presidencialismo de coalizão, né? Então, O mesmo presidencialismo de coalizão foi o que a gente escolheu, né? Ou pelo menos foi o que a gente conseguiu colocar em prática, dadas as nossas instituições, ou, digamos assim. ou era isso ou era golpe, né? Então, Não, não, mas nem isso. O presidencialismo de coalizão vem lá do Fernando Henrique, né? sim, Tecnicamente. Então era assim, a gente é um país grande, difícil mexer, né? os partidos nanicos, então você tem que, né, para formar a maioria é difícil, enfim, São 37 partidos, uma coisa assim, é muito é grande. muito, E não tem concentração. Você tem 37 partidos e super pulverizado, principalmente o legislativo. mesmo quando você pega bancadas grandes, né, bancadas, se É, você pega parte, o PL e o PT, que fizeram as maiores, 10%, sei lá, menos de 20% da Câmara. sozinho não consegue É, nada. é, Então, é, é. a Aí você aliança, tem que fazer uma colisão, a né? coalizão, a coalizão acaba passando por negociação de cargos, e esses cargos, infelizmente, os cargos das mulheres acabam sendo cedidos com mais facilidade do que os Não, cargos. e mais do que isso, né? Os líderes antigos é que ganham os cargos. Se os Sim, líderes antigos ganham os cargos e o homem vai ganhar o cargo. é, É uma coisa muito difícil. A gente tem alguns casos, né, de expoentes, como a Tabata Amaral, que é um expoente é, político nacional, que já sim, virou nacional, né? Ela tem ela ainda não foi para o governo federal, esse é o ponto. Ela ainda mas fica em São Paulo. é uma democrata, né? Não é uma mulher de esquerda, mas é uma mulher democrata, defensora das instituições democráticas, que é muito importante, né? Não é uma pessoa radical no sentido de extremismo golpista. Não é uma mulher de esquerda, mas é uma mulher que vem fazendo uma carreira muito bem sucedida. Ela é do partido do vice-presidente, ela é do PSB. Ela é, Sim, teoricamente, de esquerda, centro-esquerda, né? é, tem de uma formação ali da Fundação Lehman que Não importa, saiu isso é hoje de irrelevante. partidos, né, do espectro político todo, mas aí é assunto para outro vídeo, né? Não, eu até ia perguntar isso para você, que é em que lugar que ficam esses partidos? Um PSB, um PSDB, nesse momento em que você mudou muito o espectro político nacional, né? Onde é que entram esses partidos? Você colocar o PSDB ou uma Tabata Amaral no mesmo espectro político de um PL, não sei, de um Kassab, é um pouco diferente, né? É um pouco. É, acho que existem gradações, né? E acho que o que separa é justamente a defesa ou não das instituições democráticas e das regras do jogo, né? O É, respeito às regras do jogo. É, eu nunca vi o PSDB como um partido de direita. Eu acho que na época dos anos 2000, 2010, ele é 90. considerado um partido liberal do que um partido de direita, no sentido de que não era um partido que tinha pautas de costumes, era um partido mais ligado à pauta de privatizações, tinha uma visão Pautas diferente. econômicas. Pautas econômicas, mas ligadas ao mercado, uma diferença em relação à economia, mas que tinham respeito pela Constituição. Havia todo um decoro e um respeito à liturgia dos cargos. Sim. Né? Eu estava comentando outro dia com amigos que tem duas fotos muito emblemáticas, né, que é de quando Dona Ruth faleceu e quando Dona Marisa faleceu,
tem fotos de Fernando Henrique e E Lula se Lula juntos, é. nos, né, um Em confortando o outro. ambos. Ambos. Foi até e foi apresentar o seu conforto, a sua solidariedade. É um ato cívico. Eram adversários políticos, mas que mantinham um decoro e um respeito, né? Que eu acho que é muito diferente do que nós observamos hoje quando a gente pensa em extrema direita, é, numa forma de se reportar, de falar, de comemorar mortes, né, de adversários, de comemorar a doença, de desejar que as pessoas morram de Morram. determinada Só. doença. Acho que a gente caminhou para um mau gosto, para uma falta de decoro, que não dialoga em nada com os valores democráticos, com os valores republicanos que a gente demorou tanto para conseguir consolidar. Né? A Entendi. transição de poder de Fernando Henrique para Lula, eu acho que é a representação perfeita disso. Duas pessoas que se enfrentaram várias vezes nas eleições. Lula perdeu, aceitou, né? Até que chegou o momento que Ele conseguiu se ganhou e passou-se a faixa. a faixa, né? E isso foi um exemplo de que a gente estava consolidando uma democracia e que havia um respeito pelas regras do jogo democrático. Uhum. Após 2016, isso mudou, né? Para pior. Esperamos que de agora em diante, depois desse julgamento da trama golpista, independente de quem seja o vencedor da próxima eleição, que a gente tenha um respeito a esses ritos, né? Porque é o que garante a segurança das nossas O rito instituições. é importante, né? O rito mantém as instituições concisas, digamos assim, Porque quando sem dúvida. a gente acende um sinal de alerta, né? Quando a gente não tem a passagem da faixa, a gente fica pensando: será que esse presidente não aceitou o resultado da eleição? Você tem o rito de telefonar para o seu rival e parabenizar, né? Os presidentes Isso. norte-americanos fazem isso, é uma tradição das democracias, o perdedor telefonar para o vencedor e parabenizar, e com isso, né, fica explícito para o público de que aquilo foi um pleito legítimo e que segue o baile, a democracia é assim. Isso. Agora eu vou entrar, já que a gente está falando do futuro, eu vou entrar no seu último tópico, que são as cenas dos próximos capítulos. Em É, que você abertamente fala de duas coisas que eu achei interessante, que eu achei muito legal, e que eu queria que você falasse um pouquinho, que é o primeiro é o julgamento e qual é o próximo capítulo, né? A gente pode até falar disso depois, que é qual vai ser o próximo passo desse julgamento, qual vai ser o próximo passo das instituições nacionais. O que que vai ser da próxima eleição e será que a gente vai ter esse um acordão com o Centrão, com o STF, com tudo de novo, né? E, e eu também queria muito que você falasse, porque você fala no seu texto, e aí eu acho que é interessante, porque você estuda isso o tempo todo, então eu queria saber de você, de verdade. E aí uma pergunta pessoal minha, né, assim, porque eu quero saber sobre essa coisa das pessoas que estão em patamares de poder acima usarem a desculpa de inclusão a seu favor. Como é, você colocou lá sobre a principal, né, esqueci o nome dela, da Odete, novela, a Odete Roitman, da novela, que no fim fica falando que eu sou mulher e eu estou sendo retirada do meu lugar porque eu sim, sou mulher, quando na verdade essa pessoa está sendo retirada porque ela é uma pessoa ruim. sim, Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A inclusão, o sistema de inclusão, que bem ou mal a gente criou um sistema de inclusão muito interessante no mundo. A gente uhum, saiu de um sistema de exclusão bem uhum, forte nos últimos, sei lá, 50 anos, digamos assim, para um sistema de inclusão. A é, gente pode falar que a gente mudou muito a visão de inclusão no mundo. A é, gente pode querer melhorar e tem muito para melhorar mesmo, mas ao mesmo tempo a gente criou essas, sei lá, é. jabuticaba, eu vou chamar de jabuticaba porque isso não é brasileiro, mas esses abacaxis malucos na árvore, Vamos né? chamar de economia, né, para usar o termo das ciências sociais,
Mas é interessante isso, Felipe, porque a gente passou nos últimos anos, acho que desde o final da Guerra Fria, houve, principalmente por meio das organizações internacionais, projetos de inclusão de minorias, né, conferências internacionais sobre raça, sobre gênero e orientações da Organização das Nações Unidas para a maior participação de mulheres e de pessoas negras na política, em esferas Uhum. de decisão. Isso não fica só em cargos eleitorais. A gente, né, comentou sobre a Suprema Corte, mas a gente está falando também de instâncias como a COP, né, de ter mais mulheres também participando e de estarem em papéis importantes, mas a gente está vivendo um momento que tem algumas pessoas ficam incomodadas com isso, né? Pelo menos o governo Trump, né, e a O governo extrema-direita Trump não fica muito incomodado com isso. É incomodaram. impressionante. Primeiro dia, não foi nem assim, ai, né, continuando a informação, no primeiro dia de mandato, ele já anunciou que o corte dos programas de É, inclusão. foram 80 e não sei quantos mandatos ali assinados, e uma boa parte deles era de cortes de despesa para programas sociais, e muitos deles de programas de inclusão, não só de negros, como de pessoas mais pobres, de inclusão de saúde mesmo, É, food stamps, umas coisas assim que, exato. inclusive, são criações dos republicanos, É. E aí, né? sim, a gente tem isso nos Estados Unidos, que já vem seguindo uma tendência das big techs, né? Antes da posse do Trump, Twitter, a Meta já haviam anunciado o corte desses programas que eles chamam de, acho que é DEIC, que é Diversity and Equity Inclusion, é DEI, isso. Dei. Eles já tinham sido cortados dessas empresas, né? E aí o governo Donald Trump seguiu essa linha. Então, a extrema-direita no mundo tem tentado, né, seguir, os Estados Unidos acaba servindo como um farol para isso. Mas, de qualquer forma, eu costumo dizer que o que foi visto não foi desvisto, né? A mulher não vai voltar para a cozinha, o negro não vai voltar Para para a o senzala, senzala e não vai acontecer. Não, para tanto ele. que nos Estados Unidos você está tendo um grande problema com isso na comunidade negra. Sim, E principalmente, não só na comunidade negra, como na comunidade latina. sim. Uma boa parte dessas pessoas votaram no Donald Trump. E uma boa parte dessas pessoas se sentiu, de certa forma, traído. Tem estudo sobre isso agora, saindo. Com o pouco tempo de governo que você tem, as primeiras pesquisas para as eleições do ano que vem, né? Que são as primeiras pesquisas devem saem por agora, para as eleições legislativas do ano que vem. E aí eles estão vendo uma mudança de patamar, de parâmetro dos eleitores negros e latinos. Who Uhum. could know? É. E aí a gente tem também uma ingerência, assim, uma interferência nas universidades, né? Estudantes Total. e alunos que estão perdendo seus vistos e que, dependendo das bandeiras políticas defendidas por esses estudantes, eles estão perdendo visto, estão sendo expulsos das universidades e, ao mesmo tempo, há um incentivo para pesquisas de temas patrióticos, seja lá o que for isso, né? Então, Enfim. pesquisas relacionadas a gênero, raça, inclusão, perdendo financiamento, algumas pesquisas na área da saúde perdendo financiamento também por causa da influência do negacionismo científico, né? Então, pesquisas voltadas para descoberta, para tentar descobrir uma cura para o Alzheimer ou para alguns tipos de câncer, estão perdendo verbas, né? E isso é um atraso, né, em termos de desenvolvimento civilizatório. Ao mesmo tempo, a gente tem o Robert Kennedy Jr. É, numa campanha anti-vacina também, né? Era uma pessoa Uhum. anti-vacina que está também assumiu um cargo no E governo. ele assumiu um cargo no governo, um cargo forte. Ele era o ministro.
da É, saúde do Donald Trump, que era um e- cara abertamente anti-vacina e que falava que vacina fazia mal, pois né? é, Esse é o ponto. essa divulgação de notícias falsas da Associação de É, Vacinas ou de medicamentos com o aumento de incidência de crianças com autismo. Então, assim, isso parece coisa de distopia, né? Parece total. Não, isso que é. o que me dá nervoso é assim, não é nem o fato de ele querer ser anti-vax. Ele quer, é um direito dele. É, Você me entende? É assim, tá bom. É que nem o Djokovic. O Djokovic era uma pessoa que era anti-vax, de verdade. uhum, Mas ele sempre foi. A família dele nunca deu uma vacina para ele. Ele quer uhum, ser, isso é um direito dele. Agora, não dá para a gente ter um ministro nacional, uhum. entendeu? Que defenda isso. É demais. Mas a gente teve, né? A gente teve aí durante a pandemia essa gestão desastrosa de, né, defesa da cloroquina, de tratamento precoce, de tratamentos sem comprovação científica, de rejeição da vacina, de teorias conspiratórias. Então, quando eu cito lá no final do texto que algumas vezes a realidade é mais estranha do que a ficção, né, citando Bad Religion, é porque a gente imaginaria isso no futuro distópico, e na verdade nós Exato. estamos vendo isso. Então, quando a gente olha para algumas situações na novela que parecem ser muito absurdas, a gente lembra da nossa realidade e a gente pensa assim, não, se eu visse esse plot twist em House of Cards, eu ia dizer, peraí, forçou, né? E aí a gente olha para o Brasil, são os exemplos que eu cito lá. O exemplo é do nosso vice-presidente da República, do PSDB, né, que chegou a ser adversário de Lula numa eleição presidencial. É, Acho que ele não foi, não. Ele só foi da Dilma. Não, eles. Ah, é verdade, foi da Dilma. E aí ele. O que foi antes dele foi o Alckmin, foi adversário do Lula. Foi o Alckmin e o Serra. Serra, verdade, Na verdade, foi o verdade. Serra, depois o Alckmin, e aí veio o Serra de novo, e depois o Aécio. Acho que o Aécio foi só uma Aí vez. a gente tem a volta desse personagem, que é a volta dos que não foram, porque Exato. né, Não, ninguém. foi processado e tal. Mas o Lula também foi processado, preso, E aí solto. não mais É falar de um Aécio, plot twist total. que ele tinha perdido totalmente a força política, ele ressurge na propaganda do PSDB, se colocando como moderado e como alguém capaz de é, representar o caminho do meio, né? Fora dos extremos. A gente tem a questão do Alckmin, que se torna o vice do Lula, que eu digo que foi a progressão de carreira mais bem sucedida da história, porque ele estava apresentando um quadro na TV Gazeta das dicas do doutor Geraldo, né, que ele tem uma sólida formação como médico, e aí ele virou presidente da República, aclamado pela multidão, e como se não bastasse esse plot, eu acho que o melhor de todos é o do Alexandre de Moraes, porque, para a gente voltar para o Temer, né? Temer indicou Alexandre de Moraes, ele não teria nenhuma indicação para fazer por STF, pelo tempo que ele ficaria na Não, ele presidência. tinha. Já saiu, morreu É Moura o Zavascki, Zavascki no acidente de avião, totalmente aleatório. cheio de teorias da conspiração ao redor, e aí ele fica com uma vaga na mão dele. E aí o que acontece? Ele nomeia o secretário de Segurança Pública de São Paulo, na ocasião, que havia sido É, indicado por Alckmin, né? Que é Alexandre de Moraes. E aí, Alexandre de Moraes, que nasceu no dia que foi decretado o AI-5, que foi nomeado por um presidente que chegou lá por conta de um golpe, foi a pessoa responsável por assegurar a realização da eleição de 2022 e pelo julgamento da trama golpista. Nem House of Cards conseguiria pensar
num Queria plot. algo parecido com isso. É novelesco demais. A gente não consegue, né, Nem imaginar. Frank Underwood sobreviveria no sistema político brasileiro. Não é realmente a história do Brasil. Se a gente conta essa história, né, como eu vou explicar isso para o estrangeiro? Eu já dei aula, né, para alunos estrangeiros, dei aula para intercambistas da Universidade de Tulane que vieram fazer um curso de verão no Brasil. E aí, uma vez, um dos alunos me perguntou, professora, o que é o patriota brasileiro? E aí eu fiquei pensando assim, gente, como é Não que eu vou é. explicar o que é o patriota? Não E aí, é. o patriota brasileiro é alguém que gostaria de ter nascido no país que você nasceu. O E patriota aí, brasileiro é alguém que aparece de 4 em 4 anos, torce na Copa do Mundo e se esconde durante 4 anos. é alguém que no 7 de setembro estica uma bandeira dos Bandeira dos Estados Estados Unidos. Unidos no dia da pátria, ou que é favorável a ter um deputado eleito para trabalhar pelo Brasil, lutando para Fazendo prejudicar, lobby pró é, para impacto para o prejudicar o Brasil. próprio país. É o patriotismo brasileiro. Então são coisas assim que é além da ficção, né? Que é É. muito difícil imaginar. E as cenas dos próximos capítulos, quem que vem aí? Uma cena que eu não tinha colocado quando eu terminei de escrever o texto, porque a gente entrega com uma certa antecedência, foi justamente esses dois momentos: o momento da bandeira dos Estados Unidos no Dia da Pátria e as ruas tomadas contra a PEC da anistia, Da anistia. a Da PEC anistia, do. não. A PEC da proteção lá dos. Da, A PEC para dificultar pegar político. então, assim, algo que se considerava, né? Nossa, nem teve o resultado do julgamento, o Congresso já está se articulando para o perdão de Bolsonaro e dos outros réus nesse julgamento, sendo que ainda nem foi esgotado o prazo dos recursos, mas eles já estão se articulando Já tá se articulando para o acordão. Já vamos pro... chegar num acordão aqui E para aí, no... pacificar a política brasileira. E de acordão em acordão a gente vai pacificando tudo. e aí, no meio disso, a gente tem de novo Caetano Veloso, Chico Buarque, É, Djavan, em cima isso. do falando contra a ditadura, Wagner Você sabe que a Moura. minha mãe falou exatamente a mesma coisa? Pô, muito difícil ir pra rua e ter que ouvir a mesma música que estava cantando quando eu tava grávida nas diretas já, indo com você na barriga para ouvir as mesmas músicas. Tipo, e pela manutenção do sistema democrático, não é nem Não, assim, sim, claro. vamos Lá eu estava pedindo o sistema democrático, agora eu vou ter que pedir a manutenção do sistema a democrático. não, é lutar para não piorar, É, né? Então, lutar para tudo não descer de patamar a gente só vai saber, né, o final dessa novela, daqui a né? pouco. Aí eu acho que daqui para as eleições ainda tem muito chão, tem muita gente tentando adivinhar e dizer, ai, tudo isso jogou a eleição no colo do Lula. Acho que é muito precipitado, porque eleição ela pode virar de uma semana Ah, para eleição é eleição. Eu só fico muito impressionado. Futim, eu vou ter que encerrar, que a gente já encerrou aqui o nosso tempo, já até falei mais do que devia. Mas outra. muito obrigado pela sua participação. Mais Eu, uma vez, sempre que você escrever, eu vou te chamar, não tenho a menor dúvida. Eu adoro conversar aqui sobre não só política, mas essa coisa cultural que é sensacional. Muito obrigado. tá certo, Felipe. Muito obrigado. Agradeço a nossa audiência e até a próxima. Valeu.